Olá pessoal, vamos a mais um tutorial. Esse vai ser o nosso tutorial de número 21, trabalhando com Shaders New Pipeline. Okay? No nosso último tutorial, que foi o 20, nós introduzimos a opção de, não é animar, né, mas de alterar os skybox. É um tipo de animação. Okay? Então a gente apertando a tecla F1, a gente vai para o Skybox Day, F2 a gente vai para o Skybox Night e para o F3 o Skybox Space. Okay? Vamos dar continuidade agora e vamos alterar de V1 para V2 aqui. Ó. Então, Ctrl, arrasta, vamos para o TUT 21 e aqui a gente altera para V2. Ok? Então, duplo clique para abrir. Ok, então vamos lá, vamos dar um Alt F8, Run. Teclando S para ele afastar um pouquinho, movendo com o mouse. Se a gente teclar F2, ele vai para o Night, F3 para o Space, F1 ele retorna. Um pequeno detalhe, quando a gente tecla F2, se vocês olharem a imagem que eu disponibilizei, ela é cheia de estrelas aqui. Já faz parte da própria imagem. Só que o nosso modelo, ele precisa ser atualizado para que ele reflita. É uma imagem PNG, tá? Que está lendo sem a transparência aqui. Ok? Eu vou dar ESC, Alt F11. Para que a gente possa corrigir essa informação, a gente vai ter que vir aqui no nosso Skybox, onde ele faz a leitura. Tá vendo? Ele está utilizando o Texture Add from File. A gente já está trabalhando com Free Image, que ele trata melhor as transparências. Então vamos incluir aqui o FI do Free Image. Só que agora a gente não precisa mais de 3 parâmetros. O Path e o CubeMap somente. Tá? Então aqui ficam 2. E o modelo anterior, ele trazia a imagem, né, com essa informação, e agora a gente não precisa mais trazer, a gente vai trazer tudo como se fosse somente imagem 0. Então a gente altera esses dois aqui. Ok? If texture image 0, a gente corre um risco aqui, porque ele pode trazer o primeiro elemento lá e ele não reconhecer. Para isso a gente vai criar uma funçãozinha, vamos colocar aqui no nosso functions, vamos aqui para o final, que a gente vai testar se o array foi inicializado. Então vou criar aqui um function is array initialize, a gente passa o array as boolean. Ok? A gente declara aqui, vamos declarar um RV de return value as long. Vamos colocar aqui um erro, resume next. A gente não quer que seja interrompido pelo erro. E aí a gente retorna o nosso return value, ele é igual ao bound do array que a gente está passando. É igual aqui. E a gente diz que a nossa função ela vai ser igual ao number igual a 0. Com isso a gente checa, okay? Se
o array está sendo inicializado ou não. Vou dar um debug, compile, beleza. A gente pode voltar para o nosso Skybox. E aqui a gente pode dizer if is array initialized. Aí a gente passa o nosso array, que é o texture image 0. Na verdade é o texture image mesmo, nem precisa pôr o 0. Que ele vai passar o array total, se tiver inicializado, aí ele retorna aqui para a gente. Eu acho que é só isso. Com isso a gente já consegue visualizar as estrelas. Debug não é bem estrela, mas Alt F11, Alt F8. Vamos maximizar, dar um Szinho, vamos aqui para cima, F2, tá vendo? Aqui ele já consegue trazer a transparência para a gente daquela imagem. F3, F2 e F1. Com isso a gente tem essa pequena alteração. O que mais que a gente vai fazer agora? Ainda dentro do que a gente pode chamar de animação, a gente pode criar aqui o que a gente chama de teleportation. Ou seja, a gente pode navegar para vários lugares da cena. A gente até pode criar uma transição, mas imagina que eu quero visualizar tudo lá do espaço. Aí eu tenho uma posição x, y e z que vai definir para mim a altura que eu estou, e aí eu vou poder olhar para baixo e verificar o que está lá embaixo. Imagina que eu acrescente alguns elementos e eu quero me deslocar para esse elemento. É o que a gente vai fazer agora, tá bom? Então vamos salvar aqui, né, nossa alteração. A gente agora está trabalhando para leitura também do Skybox com o Free Image. Então vamos para Alt F11. A gente criou aqui o nosso mCommon. Vamos declarar aqui, vamos criar um enumeration. Vamos colocar um enumeration. Vamos chamar de vamos chamar teleport location. Endiano. E vamos colocar aqui 4 situações. Vamos colocar cena principal, main scene. Vamos colocar um que a gente pode. Vamos colocar um Star Trek. A gente pode colocar a base lá em cima e o planeta. Vamos chamar de Saturno. E com esses enumerations a gente caminha pelos nossos pontinhos, ok? Vamos declarar uma variável, não, algumas variáveis. Eu vou um pouquinho mais para baixo aqui, vamos colocar aqui um public teleport location as teleport locations. E aí a gente vamos colocar com letra maiúscula esse, acho que é melhor, né? Não sei se ele vai permitir, mas vamos colocar desta forma. As teleport locations. Vamos colocar um teleport start para a gente. Eu não sei se vai dar um efeito de transição, mas pelo menos para tentar, né? Então vamos lá. Public
teleport start. A gente precisa de uma variável booleana também, is teleporting, para a gente checar se está havendo is teleporting, se ele está ativo, e uma duração. Vehicle car duration. Release, debug, compile e save. Agora a gente precisa incluir os elementos que a gente vai estar usando para nos transportar. Eu incluí aqui, que eu vou disponibilizar para vocês, em Resources Models. A gente vai ter uma lua, Moon, e essa lua vai ter esses elementos todos nela. Na verdade, vai ser uma bandeirinha, um módulo na lua e 2 astronautas, um à direita e um à esquerda, além da própria lua, que vai estar na pastinha Moon. A gente vai ter um planeta, que é o Saturno, e o Up Base, que é uma base que vai estar lá no alto. É isso. Tá? Vou disponibilizar para vocês e vamos então fazer a leitura e já vamos ver quanto tempo a gente vai gastar para ter esses elementos. Okay? Então vamos lá. Private planet as new colada model. Além do Moon Planet, a gente vai ter um astronauta. Astronaut left. In private astronaut right. Astronaut right. A gente vai ter um módulo. A gente vai ter a bandeirinha, por sinal é a bandeirinha dos Estados Unidos. A gente vai ter um planeta. E a gente vai ter o nosso Up Base. Só aqui a gente já incluiu bastante elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É bom que a gente já testa para ver quanto que a gente vai estar consumindo, né? Se vai ficar muito lento e tal. Por enquanto ele está rodando aí com próximo aos 60 FPS, que é o limite da minha placa, que é uma GTX 1650. Então não passa mais disso mesmo, ok? Então, praticamente, desde o Moon até aqui, todos vão estar dentro da pastinha Moon. Aqui, vamos para o primeiro. Models, Moon. Então, se a gente vier aqui, Models, Moon, Moon Planet, Módulo e Astronaut, Left, Right e US Flag. Acho que eu vou até colocar desse jeito aqui lá também. Astronaut, Left e Right. Beleza. Então, nosso primeiro é o Moon. E a gente quer ler o Moon.
Planet. Ok. O nosso Moon Planet é no arquivo DAI. Vamos ver todos. DAI. DAI. DAI e DAI. Beleza. Então aqui a gente faz a leitura do Moon Planet. O próximo que a gente vai ler é o nosso Astronaut Left. Mesma coisa para o Astronaut Right. Beleza. Agora a gente vai para o nosso módulo. E vamos para o S-Flave. Beleza. Debug, compile, save. Só para ver se ele está fazendo a leitura. Se eu não escrevi nada errado. Se ele está fazendo a leitura. Alt F11, Alt F8. E ainda 60 FPS. Depois a gente coloca as nossas variáveis. O que mais que a gente tem? A gente vai colocar também o Planet, só que agora ele é Moons, ele não está mais dentro do... ele está direto no Models. Models, Planet. E o Planet é um OBJ. Planet. Planet. OBJ. E temos também o Upbase. Eu só não lembro se ele é um OBJ ou DAI. É também um OBJ. Ok. Debug, compile, save. Vamos ver se ele faz a leitura para a gente. Alt F11, Alt F8. Aparentemente 60. Alt F11, Ctrl G. Está lendo rápido até agora. 3 segundos. Tá bom. Bom, uma vez que a gente incluiu, a gente agora precisa plotar na tela. E do mesmo jeito que a gente fez com o UH60 Transform, que a gente plotou todos os elementos baseados no corpo do avião, a gente vai criar uma função para que todos os elementos referentes à Lua
estejam associados à Lua. Então a gente vai criar aqui uma sub chamada Moon Transform. Então vamos lá, private sub, onde a gente vai forçar para que todos os elementos, né, eles estejam associados à Lua. Então vamos colocar lá um corpo match for identity, onde a gente passa o model. A gente precisa definir aonde a Lua vai ficar, né? Vamos criar uma variável. Essa variável, vamos colocar ela aqui, ó, no M, e vamos chamá-la de Moon Offset. Public Moon Offset, Moon Position. E vamos declarar ela como um vector 3. E a gente pode iniciar a posição dela aqui. Vector 3 input. A posição dela vai estar 100 em X, 70 em Y e menos 70 em Z. Para dar um destaque, para estar bem distante do nosso chão. Ok? Então voltamos para o nosso base. Agora aqui a gente vai dar um translate para o nosso modelo. Então, call match for GL multi translate match for GL multi translate. Não, né? Match for multi translate. A gente passa o nosso model. E aqui a gente vai passar o X, o Y e o Z do nosso Moon Offset. Poderia ter colocado direto aqui, mas pelo menos fica variável lá. Se a gente quiser alterar, a gente pode. Aqui é Y e aqui é Z. E a gente pode dar um rotate para deixar a Lua rodando e os componentes rodando junto com ela. Então, call match for multi gl rotate. Aí a gente passa o model. Em radianos, a gente vai passar no anti-horário o nosso UH60 ângulo. E vezes 0.1 para rodar bem devagarzinho. E aqui o axis vai ser no Y. Então, um vector 3, input 0, 1 e 0. Com isso, a gente pode usar essa função para posicionar os elementos relacionados a Lua. Então vamos começar primeiro com a Lua. A gente chama o nosso Moon Transform. A gente passa o model. E aqui a gente já pode dar esta informação. Aqui a gente já pode transferir para Shader. Set Matrix, Model Transform Model, e aqui é o Moon Planet e Draw. Só para a gente ver se está funcionando. Debug, Compile, Save. Se estiver funcionando, ele vai plotar a Lua para nós. Alt F11, Alt F8.
Vamos aumentar aqui, dar um S, a nossa lua vai estar lá em cima. Então, ela está ali, está rodando, está bonitinho. Então, vamos agora para os outros elementos. Vamos copiar aqui. Já colocamos a lua, vamos colocar o astronauta left. A mesma coisa e aqui astronauta. Como praticamente todos esses objetos eles foram pré-trabalhados numa cena anterior no Blender, então as posições aonde a gente colocou ele no Blender lá, a gente manteve aquelas posições quando a gente exportou, tá? Então eu sei que quando eu estiver trazendo, a não ser que eu queira reposicionar, eu sei que eles vão estar nos seus devidos lugares, ok? Então o astronauta foi posicionado juntamente com a lua, então eu sei que quando eu exportei daquele lugarzinho bonitinho. Aí a gente vai fazer a mesma coisa aqui com astronauta right. A gente vai fazer com o módulo e também a gente vai fazer com o S-Flag. Ok, debug, compile e save. Alt F11, Alt F8. A gente consegue visualizar ali os astronautas lá em cima. Estão rodando ali com a lua. Tem um módulo lá, a bandeirinha está lá também. Depois a gente vai chegar bem pertinho da lua. Ok? Quem que a gente vai colocar agora? Vamos colocar o nosso planeta, o nosso... Vamos colocar o planeta. Tem dois elementos só para a gente colocar agora, que é o UpBase e o planeta. Então vamos lá. For match for identity model, para sempre zerar. Eu poderia ter criado também uma variável lá, que seria aqui no comum. Então, moon offset, planet offset, e a gente diz que o nosso planet offset ele vai estar em menos 260, setenta e 0. Beleza. Aqui no base a gente dá um translate, então call match for boot translate match for multi GL translate. A gente passa o nosso model e a gente passa o nosso planet offset XYZ. Ok? A gente vai rotacionar ele. Não, vamos deixar ele paradinho. E a gente vai mexer na escala dele também. Então, call match for multi GL scale. A gente
Passou o model. Vamos dizer que 4 é a escala dele. Aí a gente transfere para shader e aqui é o plot. Draw. Debug, compile e save. Alt F11, Alt F8. Então aqui a gente maximiza. Aqui a gente tem a nossa Lua e opa, temos o nosso planeta lá em cima. Beleza. Vamos acrescentar agora o nosso UpBase. Então vamos aqui no nosso módulo comum. Então vamos por aqui UpBase Offset 3. O nosso UpBase Offset ele vai estar em -25 no X, 70 no Y e -100. Eu não sei se vai dar certo no -100, mas vamos colocar aqui. Vamos lá. Então aqui a gente vai fazer praticamente a mesma coisa. Vamos copiar aqui e alterar quando for necessário. Aqui é o nosso UpBase Offset X, UpBase Offset Y e Z. A gente vai dar um translate nele. A gente vai dar um scale dele aqui, vou colocar 10. A gente pode colocar um rotate nele. Eu não sei se eu coloco o rotate aqui depois. Eu vou colocar o rotate depois do scale. Geralmente eu ponho o translate, rotate e depois eu ponho o scale. Vamos lá. Cadê aqui o GL Rotate? Rotate Model Radiance. Do Radiance aqui, a gente vai passar o nosso H60 ângulo e vamos dizer que ele vai se mover lentamente. E o vector input aqui é XY. Ok? E aqui é o UpBase. Debug, compile, save. Se ele ficar com problema por conta do rotate estar aqui, aí a gente altera para depois, antes do scale. Alt F11, Alt F8. Pode ser que ele saia voando pelo espaço. S. Então está aqui, ó, nossa base rodando ali. Nosso UpBase e o nosso planeta lá. Beleza? O que a gente vai fazer agora? Então a gente vai criar algumas transições onde a gente vai se aproximar desses elementos. Da Lua, do nosso UpBase, do nosso planeta e que a gente tenha visões diferentes. Vamos salvar aqui. Uma das coisas que a gente vai fazer é adicionar as teclas. Então, tecla 1, 2, 3 e 4 vão nos levar a essas transições. Okay?
Então vamos aqui no nosso M-Window. Vamos adicionar as opções das teclas. Então, aqui a gente dá uma vírgula, indenta, então aqui a gente põe um VB key 1, VB key 2, VB key 3, VB key 4, acho que 4 já é o suficiente. 1, 2, 3 e 4. Eu acho que já dá. Então, vamos copiar. Vamos, aqui estamos no key down, vamos para o key up também. Beleza. As teclas já estão adicionadas e a gente tem que fazer agora o teste no Process Input. Lembra que a gente criou algumas variáveis para testar? Para tentar colocar como se fosse uma transição, né? Então vamos aqui no nosso Process Input. O que a gente pode chamar aqui? Vamos criar um init. Vamos colocar como estático. Init as double. E o nosso init, ele vai ser o nosso stopwatch elapsed milliseconds. Então, no momento em que o processo lê, ele armazena essa informação. Eu acho que aí tá legal. Aí a gente testa se ele está teleportando e a gente faz o select case nas situações. Aqui eu acho legal a gente testar as teclas do teleporte. Então vamos lá. A gente vai testar se as teclas estão sendo pressionadas. Então, if exists CSPR VB key 1, ou seja, se teclar a tecla 1, then, aí a gente vai testar 1, 2, 3 e 4. Então, vamos copiar aqui. Else if key 2, se tecla 2, else if key 3. Agora eu estou fazendo certo, agora eu não estou fazendo. Agora, no outro tutorial era para ter colocado F1, F2, eu coloquei 2 e 3. Agora não, agora aqui são as teclas. Então tá bom. Então, se ele está teclando a tecla 1, a gente vai dizer que o nosso teleport location é igual o próprio main e scene. Se ele teclar 2, o nosso é o main e scene. Se for 3, é o Star Trek scene. E se for 4, teleporte é igual a Saturn. Só que quando for
Vamos ver onde a gente coloca agora. E a gente pode dizer assim, para ficar bem no comecinho para todos, né? Então, teclou a tecla 1, a gente vai ter que flaguear, né, o nosso is teleporting. A gente declarou ela aqui no comum. Is teleporting. Então, quando a gente teclou, nossa, no Enter, ele é igual a true. E a gente pode inicializar o teleport start. Colocamos também teleport start. A gente pode dizer que o teleport start é igual a SW e milisseconds também, elapsed milliseconds. A gente repete essa estrutura para todos. Talvez depois a gente possa otimizar, mas por enquanto eu acho que é suficiente. E agora com isso a gente faz os testes, né? Para saber se, vamos lá, if is, se o is teleporting é verdadeiro, then is teleporting. É isto mesmo, is teleporting. Is teleporting. Coloquei desse jeitinho. Then end if. Ou seja, se teclou qualquer uma das teclas 1, 2, 3 e 4, se for verdadeiro, o que a gente vai fazer? A gente vai dizer que o nosso teleport strength ele vai ser o nosso init menos o nosso teleport start. E vamos colocar aqui um 0.666. A gente testa depois. Teleport strength existe? Está declarado direitinho? Tá sim. Que é a duração que a gente vai eu ainda não estou utilizando ele. Mas vamos lá. Se for verdadeiro, a gente atribui um valor para o nosso teleport strength. Beleza? E se o init menos o teleport start for maior que 1.5, depois a gente testa e vê se a gente vai manter esses números aqui, beleza? A gente começa um select case no teleport location. Então, select case teleport location and select. Então, qual é o primeiro que a gente vai testar? O primeiro que a gente vai testar é o moon e sim. Se teclar o moon e sim, ele vai para algum lugar. Main sim, né? Então vamos lá. Case main sim. Eu acho que eu tenho que colocar teleport location. Main sim. Eu declarei como teleport location.
Então acho que eu preciso digitá-lo aqui. Case. Por que não está? Era para ele aparecer ali para mim. Teleport location igual main scene. Se eu fiz ali e ali ele apareceu. Então aqui eu não preciso colocar ele assim, eu posso colocar main scene direto. Caso seja main scene, o que a gente quer fazer? A gente quer que a câmera seja posicionada em um determinado ponto, que no nosso caso vai ser 0. Então a gente vai dizer que a câmera set camera location, camera position. E a nova posição vai ser um vector 3 input com 0, 0 e 0. Tô meio cabreiro, esse negócio não vai dar certo. Bom, se ele testou todo o teleporte, ele não vai poder mais continuar, senão vai estar sempre verdadeiro, certo? Então vai chegar um ponto que eu vou ter que dizer que ele vai ser falso. Teleporting é igual falso. E teleport strange. Eu não estou usando teleport strange. É igual a 0. Em algum momento eu teria que usar o teleport strange aqui, mas eu estou comendo bola e não estou usando ele. Bom, será que isso aqui funciona? Debug, compile, só para fazer um teste, mas ele não vai mudar em nada para nós, até porque a gente está indo para 0. Mas vamos lá, Alt F1, Alt F8, só para ver se o código está rodando. Então aqui estão os nossos instrumentos. Se eu teclar 1, não aconteceu nada. Vamos fazer mais um teste aqui. Select case, case main scene. Vamos colocar o case main scene. Aí aqui a gente vai colocar em uma posição bem diferente. Então aqui vamos colocar em 65.9324. Aqui vai ser 86.9443 e no Z vai ser menos 49.3592. Será que muda alguma coisa? Vamos lá, Alt F11, Alt F8. O 2 é o Moon e Scene. Então, se a gente otimizar aqui, S, teclei 2, não aconteceu nada.
e nem o 1. Ok. Vamos teclar Alt F11 aqui. Vamos alterar aqui. Eu achei que a sequência aqui não teria problema, mas eu deveria iniciar aqui em cima. Aquele tecla. Se for verdade, ele vai inicializar e vai chegar lá. E aqui, vamos colocar o Teleport Locations. Não deveria ser necessário. Debug, compile e save. Alt F11, Alt F8. Vamos maximizar, dar um S, dar uma movimentadinha. Se a gente teclar 1, opa, já deu uma movimento. O 2, aí ele veio aqui agora perto da Lua. E aí fica mais pertinho. Aí a gente já consegue visualizar. A gente vê lá embaixo, ainda não, né? Isso aí. Então vamos continuar com o restante. Alt F11. Agora vamos testar o Star Trek. Case. Star Trek Scene. Vamos zerar aqui e vamos colocar o que é o equivalente aí. Então aqui vai ser menos 1, 74248. Aqui ele vai ser 70.969421 e menos 116.237.755. Isso aqui a gente já fez um trabalhinho anteriormente para ver quais são as posições que a gente quer caminhar. E o Saturno sim. Ok. O Saturno vai ser menos 218, 58467, 70.822655 e menos 6.387.633. Pois eu preciso verificar porque eu não estou utilizando o Strength. É verdade, o Strength aqui seria para que acontecesse uma transição. E a gente não está fazendo essa transição, pelo menos por enquanto. Ok? Debug, compile e save. Vamos vir aqui no nosso Skybox. Em algum lugar aqui eu estou dando um debug print aqui, eu vou tirar esse debug print daqui. Não quero. Salvar novamente. Então, Alt F11, Alt F8 e novamente online. Vamos ver se a gente consegue navegar. Então, um S. Se a gente teclar o 2, é o 1 e sim, é a cena da Lua. Está aqui a nossa cena da Lua. Se a gente teclar o 3, é o Star Trek Scene. Então a gente está aqui, é o nosso Up Base. E se a gente teclar o 4, a gente vai lá para o Saturno, lá para o planeta. E a gente enxerga lá embaixo os nossos elementos. E novamente, voltando para o 1, a gente está na cena. Então com isso a gente criou aqui umas transiçõezinhas. Não é muita coisa, mas é que às vezes a gente faz um joguinho, faz alguma coisa, e você tem aquela opção de teleportar. Você chegou na fase, atingiu a fase que você quer, e aí, atingindo a fase, você muda automaticamente
de cenários, coisas assim. E com isso, pelo menos com esse recurso, a gente consegue deixa eu ver se eu consigo colocar todos aqui na telinha. F2 para noite, F3. Opa, apertei 3. Já aproveitar e capturar essa tela aqui. Não, depois eu capturo. É isso, pessoal. Então aqui a gente incluiu dia, noite, espaço, dia, visão, cena, visão lua, visão UpBase aqui e visão planeta. No próximo tutorial a gente vai trabalhar com Instance Draw. Instance Draw ele permite a gente criar vários elementos consumindo recurso somente de GPU e mesmo assim consumindo menos recurso que o normal. Imagina se a gente fosse acrescentar aqui em volta um cinturão de asteroides. Tá? A gente vai ter que criar uma função, obviamente, espalhar cada um desses asteroides em volta, né? Então a gente vai usar a matemática para isso. A gente vai ler também mais um objeto, né? Que é um objeto rocha, e esse objeto rocha ele vai ser plotado em volta desse planeta, por exemplo, poderia ser em volta da Lua. E sem que a gente perca muito o FPS. Pode ver que a gente está com 57 FPS e já estamos com bastante coisa aqui dentro do modelo, tá bom? Então no próximo exercício a gente vai trabalhar com Instance Draw. E vamos acrescentar os asteroides aqui em volta. Vamos fazer alguns testes, vamos ver se o que acontece se a gente plotar 200 asteroides, se a gente plotar 2.000, 20.000, 50.000. Será que minha máquina, por exemplo, suporta tudo isso? Não sei. Beleza? Então, pessoal, esse foi mais um tutorial. Espero que vocês estejam gostando. E caso vocês estejam acompanhando, caso vocês estejam replicando os arquivos e esteja dando algum problema, mencione, por favor, lá no comentário para que eu possa tentar ajudá-los. Que o ideal, o gostoso, é se vocês conseguirem rodar esse arquivo na máquina de vocês. E para isso, lembra, a gente já está usando as DLLs que a gente criou. No caso, a gente criou uma DLL, né? E a outra eu disponibilizei para vocês. Vocês podem baixar do site oficial, que é o Free Image. Tá bom? Então é isso aí. Até a próxima.